São períodos que a gente vai cuidar desta pelagem de forma que, analisando, a gente vai saber que precisa de hidratação, de nutrição e de reconstrução. E aí, no decorrer do nosso bate-papo aqui, vou só pegar um carregador aqui, que senão nós vamos ficar no escuro. Outro dia, meu convidado sumiu. Até falei assim, aperte o cinto, o doutor sumiu. Agora o Neto cai. Cai não, Neto. Deu certinho. Segura aí. Mas aí, concluindo, o cronograma é justamente o procedimento de intercalar esses tratamentos. A gente tem que fazer sim, mas a gente vai precisar hidratar, a gente vai nutrir e a gente vai reconstruir. São os 3 principais pontos do tratamento do cronograma piloso. Então, e esse cronograma, ele serve para todas as raças? Né? Por exemplo, eu tenho, vamos falar de cachorro grande, né? Eu tenho um Golden, eu tenho uma Collie, Collie, né? Que chama aquele cachorro grandão, né? Não estou confundindo não, né? Aí eu tenho um Spitz, eu tenho um Chihuahua. O cronograma entra para todos os cães, todos os tipos de pelagem, como é isso? Sim, o cronograma ele serve para todos os tipos de pelagem e todos os tipos de cães. Por que o cronograma serve para todos os tipos de pelagem? Imagine que você tem um Golden, que você mora no grande ABC aí, como a Renata. E aí você desce do seu apartamento, vai fazer uma caminhada com ele noturna, e aí, no procedimento dessa caminhada, você tem, às vezes, fuligem do asfalto. Se for no horário de sol muito quente, nós vamos ter interferência do sol, da poluição. Se for uma região de mar, nós temos as questões da maresia. Nós temos a sujeira. Se você não utilizou o condicionador, aonde ele passar, ele vai absorvendo isso e você vai virar um imã, né? E com isso, todas as questões externas vão influenciar na pelagem. Você leva para o banho-tosa, e aí nós temos o atrito da escova e nós temos a temperatura muito quente do secador. Então, tudo isso vai desidratar o pelo, vai danificar o pelo. As ações mecânicas, ações de temperatura e ações externas do clima e também das situações do dia a dia que esse cão está com a sua pelagem exposta. Por isso que existe a necessidade de fazer o cronograma piloso todas as raças, porque todas elas têm essa influência, tanto das ações mecânicas, seja em casa escovando, seja no banho-tosa, às vezes desengolando, aquele atrito excessivo vai danificar a pelagem. Por isso que sempre que depois que a gente faz um desembolo de pelagem, é necessário a gente hidratar, a gente tem que devolver a água para aquele pelo ali. Então, por isso que todos precisam realmente de fazer o cronograma piloso. Não é uma questão comercial, é uma questão de necessidade e saúde. É beleza e saúde, né, Neto? É um par perfeito, né? Até tinha uma pergunta aqui já que a gente já respondeu. O cronograma piloso pode ser feito em qualquer cão, de qualquer pelagem, em qualquer comprimento de pelagem? Tá aí a resposta. O Neto já falou tudo. Desde por exemplo, um Shih Tzu que está com tosa bebê, que às vezes a gente tem a sensação que não tem necessidade de hidratar ou nutrir, até aquele Shih Tzu que tem pelo longo. Às vezes a gente conversa com os profissionais ou tutores que têm um pincher. Ele fala, não, mas não tem necessidade de hidratar. Meu cachorro não cai pelo. Aí você começa a conversar com o tutor e ele fala assim, o que faz para resolver o problema de queda de pelo? Ele tem muita queda de pelo. Então, a sua dificuldade já é a resposta no momento que a gente falou da necessidade de hidratar e realmente nutrir essa pelagem, né? Você falou do condicionador, eu vou fazer só um adendo aqui, para você já responder. Sim. Pode usar condicionador em Spitz? Isso a gente já conversou pra caramba, né, Neto? Sim. Vamos lá. O Neto acabou de falar aí sobre... A gente estava falando mais ou menos por cima da ideia de não condicionar o cachorro adequadamente, que ele vira um imã de sujeirinha. Dei banho 3 dias, meu cachorro já está ruim. Neto, fala aí o que acontece. Sim. Então, tanto o Spitz
quanto os cães de pelagem curta, que é algo que, assim, por eu estar há 27 anos no mercado, existe realmente um mito que não se condiciona no dia de tosar e nem se condiciona Spitz, nem Pinscher, nem Dash, nenhum cão de pelagem curta. Por que realmente a gente precisa condicionar? Quando a gente aplica a primeira mão de shampoo, a gente vai abrir essa estrutura. E aí o pelo vai ficar totalmente aberto. Imagine que você abriu o telhado da sua casa e aí ele está aberto. Aí o shampoo vai entrar ali, vai limpar essa sujidade e vai abrir essas cutículas. Quando a gente aplica a segunda mão de shampoo, na segunda mão, provavelmente a gente vai usar um shampoo de pelagem clara para realçar os tons claros ou um shampoo de pelagem escura para realçar os tons escuros. Mas o banho não termina aí, porque essas cutículas estão abertas. Então, quando eu apliquei a primeira mão, eu abri bem essas escamas. Na segunda mão, eu fiz a limpeza de dentro para fora e coloquei ali ativos que vão realçar a cor desta pelagem. Mas o banho não pode terminar na segunda mão de shampoo. E tem algumas pessoas que fazem somente uma mão de shampoo. Isso. E, às vezes você vai lá no pet shop ou você entra em contato aí com a Renata, compra um shampoo e acha que precisa só de um. Na grande verdade, você não precisa só de um. Você precisa de pelo menos 2 shampoos. Um para abrir, que a gente chama de pré-banho, quando a gente fala isso profissional. Pré-banho, pré-lavagem, primeira mão. E na primeira mão a gente precisa desse shampoo que vai abrir essas escamas. E na linha da PetSmack a gente tem ou o intensivo ou o shampoo dia a dia. E aí, no decorrer, na segunda mão, a gente vai usar o pelagem clara ou pelagem escura, ou se o cão tiver com muito nó, a gente tem um shampoo lá que se chama desembaraçador 2 em 1, que vai facilitar a escovação e abertura dos nós. Então, eu falei para vocês aqui do primeiro procedimento e do segundo, e que vocês têm 2 opções na primeira mão e 3 opções na segunda mão. Mas aí que entra a resposta da pergunta que a Renata me fez. Eu vou condicionar um Spitz? Sim, eu vou condicionar um Spitz. Eu vou condicionar um Pinscher? Sim, eu vou condicionar um Pinscher. Eu vou condicionar um Dachshund? Eu vou condicionar um Dachshund. O grande segredo dessa situação é a seguinte: a quantidade que eu usei de shampoo, eu vou multiplicar por 20%, que vai dar uma quantidade mínima. Aí eu vou pegar o condicionador, vou ativar na palma da mão e vou distribuir com a ponta dos dedos. Por que a gente faz esse procedimento? A partir do momento que eu ativo ele na palma da mão e coloco ele no cachorro, se eu colocar a palma da mão, eu vou colocar o condicionador só no lugar. Aí você vai ficar com a sensação que o condicionador não rende. Aí você vai lá e pega mais uma quantidade. E vai lá e coloca de novo. E aí você achou que aquilo não deu. Vai lá e coloca mais uma quantidade. Chega uma hora que ele está totalmente condicionado, você fechou as cutículas do pelo e tem que enxaguar. Aí você vai começar a ficar com uma sensação demorada. Mas aonde é que está o erro? Na quantidade excessiva. Quantidade. Eu tenho até uma cola aqui. Para cada 20 ml, você vai ter em torno de 4 ml de condicionador. Então eu utilizei 20 ml de shampoo. Eu vou utilizar total, né? Em todos os banhos, né? Isso. Somando os banhos, né? Porque senão o pessoal confunde. Com a segunda, você soma o total que você usou de shampoo. E inicialmente a gente fala dessa questão de 20% para vocês terem um entendimento. Mas a quantidade é como se fosse uma borrifada. Quando o shampoo é de uso profissional, quando ele não é, você vai imaginar uma moeda de R$1 na palma da sua mão. Você vai colocar essa quantidade ali. Um tiquinho assim, né? Exato. É um tiquinho. Aí esquenta ele aqui, aí vai aplicar, vai trabalhando. Na palma da mão, e aí as mulheres têm a possibilidade de entender isso muito bem, né? Porque elas já fazem isso no próprio banho, no momento de lavar o cabelo, né? Agora os homens já têm uma certa dificuldade. A gente, quando vai dar quanto que é essa quantidade, 20%? Então realmente gera um conflito.
Mas a partir do momento que visualiza a quantidade, fica muito fácil de aplicar. Pode perguntar. Eu tô vendo que tá chegando um monte de pergunta aqui, aí deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu vou fazer uma sequência aqui só pra gente entender, porque assim, o cronograma ele tem 3 etapas e o Neto vai detalhar isso pra gente, o porquê de cada etapa. E aí algumas perguntas vão se respondendo no decorrer da live. No final eu vou dar uma repassada em todas as perguntas aqui, vou tentar encaixar, tá bom? Porque assim a gente consegue abordar melhor o assunto. Neto, vamos lá. Falando do cronograma, né? Ele é composto pelo quê? Quais são essas etapas e qual a importância dessas etapas? Então são 3 etapas: hidratação, nutrição e reconstrução. Perfeito. A hidratação tem a função de reter a água do fio. Nós vamos devolver água para o fio. E essa cutícula do fio, quando a gente faz a hidratação, a gente faz um procedimento que a gente chama de enluvamento. A gente faz esse movimento, ó, da raiz até a ponta do pelo. E aí, com isso, exatamente. Fazendo esse movimento sobre a cutícula do fio, a gente vai deixar esse fio com uma maleabilidade melhor e ele vai ficar muito mais flexível. Porque o que contém dentro da máscara hidratante vai penetrar dentro dessas cutículas que a gente falou, que o shampoo abriu. Ela está aqui, aí você vai colocar aqui dentro para depois... Isso, e aí a gente vai, nesse procedimento de massagear, a gente está ativando esse produto também. Então, um erro muito comum que tanto profissionais quanto tutores acreditam que funciona. Você pega a hidratação, coloca na palma da mão e você esfrega e deixa o cachorro. Então você perde o melhor da hidratação ou da nutrição ou da reconstrução. Se você realmente fizer esse procedimento de enluvar, você vai ter um aproveitamento melhor do produto e vai usar uma quantidade menor de produto, porque a quantidade que está na palma da sua mão você está distribuindo em toda a estrutura corporal do cão e vai atingir o fio da raiz até a ponta. Então o aproveitamento se torna muito melhor. Então não é a quantidade excessiva, mas sim o movimento. O modo. É o modo de aplicar e essa questão de massagear que a gente chama de enluvamento. Enluvamento. Então, a falta de hidratação, ela vai te dar uma perda de umidade. Na superfície do fio, ele vai ficar áspero. Quando você passa a mão nele, ele está áspero. E quando você olha para ele, ele está com a aparência opaca, ressecada. Então esse pelo está desidratado. Então ao olhar, a gente consegue identificar. E quando você passa a mão, é como se você estivesse passando a mão num bombril, numa coisa realmente áspera. Então a hidratação ela vai consertar isso. Mas simplesmente a hidratação basta? Não basta. A gente precisa nutrir e reconstruir. Então, uma outra dúvida que o pessoal tem também sobre a hidratação. O excesso é prejudicial? Não é prejudicial. Eu posso hidratar toda semana. Se eu fizer a hidratação toda semana, eu vou ter o efeito rebote? Não. E o que é o efeito rebote para que vocês entendam? Quando a gente... Eu vou deixar para falar do efeito rebote quando eu entrar na reconstrução. Eu não vou esquecer disso. Eu vou até marcar aqui, porque ele precisa mesmo falar. Né? Sim. Uhum. Então tá. Então a gente falou da nutrição, que a gente está colocando água nesse pelo, a gente está colocando... E pode ser feito com uma certa rotina. Não tem um porquê dar um espaço maior. Eu só tenho a máscara de hidratação, ou eu só tenho a ampola. Então não tem problema. Não tem problema. E aí a gente entra na nutrição, que é o Livon ou a máscara NutriControl, que ela vai ajudar a repor os lipídios, promovendo uma lubrificação necessária desse fio. Quando a gente fala de uma lubrificação do fio, dá uma sensação de um termo muito técnico. Então eu vou falar isso de uma forma que você, como tutor, você vai conseguir entender. Quando eu hidrato, eu coloquei a água dentro do copo.
Então, para que essa água permaneça aqui, eu vou ter que lubrificar para que ela não saia. E aí a hidratação vai durar um tempo maior. E aí, dentro disso, nós temos um outro detalhe importante, que é um sofrimento, tanto para o profissional quanto para o tutor. Quando eu utilizo a máscara NutriControl, quando eu utilizo o Livon na escovação, na secagem, eu estou lubrificando e eu estou fazendo com que esse cão embole menos. Porque eu estou criando uma proteção através da lubrificação, que se o cão se coçar, a unha dele vai passar e não vai embolar. Agora, se ele não tiver hidratado, se ele não tiver nutrido, a hora que a unha passar, ela vai parar. E aquilo vai juntando o subpelo. E aquilo vai formar um nó. Então, a necessidade de hidratar e de nutrir é auxiliar para que essa pelagem esteja saudável e não forme nó. Então, além de devolver os lipídios que vão dar saúde aí para o pelo através da nutrição, nós temos esse efeito que é visível e realmente é uma coisa que incomoda, gera dor, gera desconforto para o animal, para o profissional. Às vezes o cão tenta morder. E aí você vive naquela rotina achando que nunca vai ter uma solução. Então, por que a gente nutre? Porque a hidratação somente não vai conseguir te dar esse efeito de não embolar. Ela está hidratada, mas quando você passa, o cão passa a unha, ela chega no final do pelo, ele trava. E aquilo vai juntando o subpelo e vai formando nó. Nos Spitz dá muito nó atrás da orelha, nos Shih Tzus debaixo das patinhas. Para quem usa coleira peitoral, às vezes nessa região forma muito. E realmente é um incômodo. Você ia comentar? Você falou uma coisa aí, agora eu lembrei. Eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Por isso que eu acho muito enriquecedor essas conversas. Eu lembro que quando se faz penteado, né? Que eles querem armar o cabelo da gente, eles vêm com o cabelo tem que estar meio seco, eles vêm e fazem aquele negócio com pente assim, né? Puxa o cabelo, aí cria aquele bolo. Eu vi o cachorro com aquele bolo aqui assim e me imaginei na mesma situação. Curioso. A gente, quando vai fazer essa estrutura, a gente chama ela de afofar, né? A gente pega uma mecha e pega um pente fininho e aí você tem uma estrutura. Só que se você deixar aquilo muito tempo, aquilo vai virar um nó. Nossa. A única raça que não vira nó é no West, porque quando a gente vai armar a cabeça do West, você faz esse procedimento de afofar. Passa talco, passa o Livon, afofa de novo. Depois você abre, ele fica com a cabeça toda redonda. Quando ele volta na semana, o corte foi feito certinho, já está estruturado. Mas se a gente fizer isso num Shih Tzu, num York, num Maltês, num Poodle, você vai afofar e aquilo vai fechar ao longo de uma semana. Quando você voltar na outra semana, está fechado. Um outro ponto importante também, que é muito válido falar para os tutores. Se o seu pet saiu de um banho-tosa e foi feito um penteado nele, depois de 2, 3 dias você tem que tirar esses laços, porque se completar 7 dias, na hora de tirar, pode estar fechado. Vai quebrar tudo. E além de ter que arrancar as liguinhas ali no momento, se o tutor tem muita dificuldade, ele pode pegar uma pinça, colocar ali na liga e levar ela não vai danificar o pelo. Mas se você puxar a liga, ela vai estourar o pelo todinho. Ela vai sair embolando tudo, né? Ela vai sair embolando. Ou então pega uma tesourinha e corta ela para realmente você ficar livre da liga e não danificar o pelo. Porque se realmente você puxa, você vai destruir totalmente. Falamos de hidratação, falamos de nutrição, que eu fiquei maravilhada com essa informação, porque realmente essa de coçar, eu vi os pelos, né? O pelo sem e o pelo com, né? Eu fiquei imaginando a cena, fantástico. Aproveitar, aqui eu consigo encaixar 2 perguntas, ó. Não, consigo encaixar uma. Então, o cronograma, ele pode ser realizado semanalmente ou podemos realizar a cada 15 dias? Como que é essa coisa do tempo do cronograma? Vamos dar uma parada aqui nessas etapas e vamos falar do tempo. Sim. Depois a gente vai para a reconstrução. Se é um cão de pelagem curta e média,
eu posso intercalar a cada 15 dias. Eu posso dar um banho normal, na outra semana eu hidrato, na outra eu dou um banho normal, na outra eu vou entrar com a nutrição através do NutriControl, e na outra semana eu posso dar um banho normal, na outra eu posso entrar com a reconstrução. Agora, se é um cão que precisa realmente de um cuidado um pouco mais constante, se é um maltês de pelagem longa, se é um York, se é um Shih Tzu, eu preciso fazer isso numa sequência um pouco mais constante. Principalmente se esse cão nunca fez o cronograma. É interessante a gente fazer o procedimento já bate-pronto. E dentro disso, a minha recomendação, porque às vezes o tutor quer fazer, mas ele não sabe identificar ali porosidade, é um termo muito técnico. Então, com a hidratação, na segunda semana a gente entra na nutrição, na terceira semana a gente nutre novamente com Livon, na quarta semana a gente vai para a reconstrução. E aí, na semana seguinte já vai ser outro mês, a gente já intercala de novo, de acordo com a necessidade. Mas se o tutor tem interesse de fazer isso em casa, ele pode fazer semanalmente, se realmente for cão de pelagem longa, ou intercalar um banho normal, um banho de hidratação, um banho normal, um banho de nutrição, um banho normal e um banho de reconstrução. Porque aí ele vai intercalando e ele vai ver essa mudança acontecer de uma forma ao toque, né? Ele vai sentir a mudança. Gente, entrou muita gente aqui e a gente acabou nem dando boa noite para algumas pessoas que entraram. Desculpa, beijo para todos vocês. Tô vendo aqui, tava parada as conversas aqui numas perguntas. Então, se eu não dar boa noite, tá dado aqui agora. Vamos lá. Neto, a gente está falando de nutrição. E aí, a Centagro criou, junto com você e os demais profissionais, um e-book fantástico, né? Eu acho aquele livro de cabeceira, adorei aquilo, achei muito bom. E a gente sabe que nessa nutrição, a gente hoje, né, fora da linha PetSmart, a gente tem esse carinha aqui. Sim. O Blend. E aí, as pessoas veem a divulgação do Blend junto com o Livon. Eu vou pegar o pequenininho aqui que o grande está ali. Caiu. As pessoas veem a divulgação desse daqui e aí me falam assim, mas eu li na embalagem que é um produto para regeneração de pele. Então, eu gostaria que você fizesse uma observação, por que desse produto, por que ele entrou na nutrição e qual é o valor, né, dessa joinha aqui, né? Exatamente. O desenvolvimento desse trabalho dentro do cronograma piloso foi alguns testes que a nossa Top Groomer Lígia Paula começou a fazer e começou a ter resultados incríveis. Os cães, quando vão para a exposição, nós temos um nome já bem antigo, que é o banho de óleo. E aí tem alguns óleos importados, tem alguns óleo de coco, e tem várias pessoas que usam vários tipos de óleos para ajudar no crescimento dessa pelagem. E a Lígia, a sogra dela tem criação de maltese, ela gosta muito de cães de pelagem lisa, e ela foi uma das pessoas aí que realmente ajudou no desenvolvimento desse trabalho. Ela começou a fazer alguns testes com o Blend Repair em associação com o Livon. Então eu vou abrir uma brecha aqui para vocês entenderem. Nós temos a nutrição, que é feita através de óleos e manteigas na composição das máscaras nutritivas, que é o Livon e a máscara NutriControl. Na umectação, eu tenho uma associação que é a seguinte: animal de pelagem longa, eu vou colocar 8 ml de Livon mais 6 gotas do Blend Repair, que é esse produto que a Renata mostrou aí para vocês. Eu vou misturar o Livon mais o Blend Repair, 8 ml de Livon e 6 ml, 6 gotas do Blend Repair. Eu vou fazer o processo de enluvamento, que é o processo da umectação antes do banho, com o cão com a pelagem suja ainda. Então a gente vai fazer esse processo antes. E esse pelo que está danificado, ele vai absorver esse tratamento.
E esse procedimento a gente pode deixar esse cão, às vezes, até 1 hora com esse produto, para que ele absorva a maior quantidade possível de produto. 1 hora só? Porque eu tenho caso de gente até que já deixou virar. Tem alguma contraindicação? Não tem contraindicação. Quando a gente fala 1 hora é porque eu estou acostumado a falar com o profissional. E ele não vai... no mínimo, né? Isso. E aí, nesse período ali de 1 hora, ele vai fazer o enluvamento, vai colocar na gaiola, e depois de 1 hora ele vai levar para o procedimento do banho. Antes de entrar na questão do banho, depois da umectação, para os cães de pelagem curta e média, nós vamos utilizar 5 ml de Livon, mais 3 gotas do Blend Repair. E aí, nós vamos fazer essa mistura e vamos fazer o procedimento de enluvamento. Depois de 1 hora, a gente pega esse cão, leva ele para a banheira, molha bem. Utilizo de preferência, no meu caso, eu gosto muito de utilizar o shampoo intensivo, porque ele realmente vai tirar o excesso de oleosidade, ele vai limpar. Ele tem, na sua composição, uma base que a gente chama de saponina. Ele é rico em cafeína, então ele vai ajudar no crescimento e ele vai fazer com que realmente essa limpeza seja profunda. E aí não vai ficar resquício de óleo. Na segunda mão, eu gosto também de utilizar, quando eu faço a umectação, o shampoo pelagem escura, mesmo que o cão não seja com pelagem escura, porque ele tem na composição dele a arnica, que ela tira o excesso de oleosidade para os cães de pelagem preta, para gato persa, que tem às vezes essa oleosidade excessiva na região do pescoço e caldo de garanhão. Então, essa associação do shampoo intensivo mais o shampoo pelagem escura, ele vai deixar esse pelo bem soltinho. E aí, na sequência, a gente pode finalizar com a máscara NutriControl, ou eu posso finalizar com uma quantidade pequena de condicionador. E aí eu vou tirar o excesso da água ali com a toalha, vou levar para o procedimento do soprador, posso soprar bem, porque a gente fez realmente o procedimento aí da umectação. Então, a hora que esse cão tiver com 10% de umidade, aí a gente trabalha com o secador finalizando. Se é um cão de pelagem fluff, a gente sempre vai escovar de baixo para cima. Baixo para cima, para armar, né? Se é um cão de pelagem líquida, vai secar de cima para baixo, justamente para a gente ter essa queda que a gente está buscando através do procedimento da umectação. Então... Você falou... Desculpa te cortar. Você falou sobre resíduo, né, do intensivo, ele limpar bem. Vou aproveitar uma pergunta aqui, vou encaixar ela aí, porque achei ela bem interessante. Sim. Livon e Aquaserum, tem silicone? É necessário usar pelo menos uma vez ao mês o antirresíduo para tirar de excesso? Ele tem excesso, acho que foi isso, né? Ele tem silicone, ele tem... tanto o Livon quanto o Aquaserum, ele deposita coisa no pelo, que depois tem que fazer uma limpeza mais radical, ou não? Eu vou explicar uma coisa aqui para todo mundo que eu acredito que vai ser interessante para vocês entenderem. Quando a gente fala em silicone, a gente lembra de silicone de carro, que é aquilo que a gente passava em cima do painel do carro. E por que eu trago essa história para vocês? Quando você passa o silicone ali, na medida que você lavou seu carro amanhã, sábado, aí segunda-feira, se você passar num lugar que tem poeira, você já começa a ver uma quantidade excessiva de poeira ali. Os silicones que a gente utiliza hoje, tanto na linha da PetSmack, quanto no restante aí dos produtos, são silicones hidrossolúvel. O que é isso? Ele não mistura com a água, ele tem o efeito de repelir. Por que os nossos shampoos hoje têm o efeito de secagem rápida? Porque quando a água entra em contato com o silicone que está ali na linha da PetSmack, ele vai jogar essa água para fora. Então essa secagem se torna muito mais rápida. A mesma coisa acontece com o condicionador. Quando você acredita que o condicionador vai segurar a água, muito pelo contrário. Se você utilizar na quantidade certa, ele vai jogar essa água para fora. E aí a sua secagem se torna muito mais rápida, em torno de 15% mais rápido
a gente garante isso no procedimento quando você utiliza a quantidade correta. Então, voltando à questão da quantidade, não precisa ter excesso de quantidade no momento do banho, se você molhar bem a pelagem. Por que eu falo do excesso de quantidade? Porque se você colocar uma quantidade excessiva de shampoo, aquilo vai ficar impregnado no pelo, você vai gastar muito mais água, muito mais tempo para tirar o resíduo. Se você coloca uma quantidade excessiva de condicionador, você vai ter que molhar o cão muito mais tempo para tirar o resíduo. Você vai demorar muito mais ali dentro da banheira e você está perdendo tempo. Então, o nosso conceito de uso hoje é ganhar tempo na quantidade correta, no bolso, porque você vai fazer o banho de forma correta, você vai pagar um valor justo e você vai ter economia de tempo no procedimento de secagem. E perfeito. A questão do silicone, vocês podem ficar tranquilos que não tem esse efeito de depositar nada no fio que vai danificar o fio. Muito pelo contrário. A gente busca cuidar do pelo e da pele de forma saudável e realmente você ter uma beleza do cão quando utilizado semanalmente adequadamente ou a cada 15 dias, sem problema nenhum. Desses 3 anos praticamente que a gente está com a Centagro, a gente não tem histórico de um fio que não deu certo com o PetSmack, né? Pelo contrário, sim, a gente só tem uma evolução, só tem uma coisa positiva. Então isso é muito legal. Então não tem necessidade de fazer essa limpeza como aquele falou. Não tem necessidade. Se você for fazer o cronograma, por si só você vai acabar fazendo uma limpeza que a gente vai falar agora. Exato. Mas, e diferente disso, o Aquaserum e Livon não deposita nada na pelagem para dar um efeito rebote, algo do tipo. Nada disso. E, por exemplo, se a pessoa acredita que deu um banho com hidratação na semana anterior e ela vai dar só o banho, ela pode utilizar o dia a dia na outra semana, que ele não tem esse efeito de tirar resíduo como tem o shampoo intensivo, mas ele vai fazer a limpeza da mesma forma. Porque a quantidade de lauril que está num está no outro. Só que nós temos direcionamentos diferentes do produto. O dia a dia a gente vai tirar o resíduo, o mau cheiro, e o intensivo a gente vai preparar essa pelagem para hidratar, para nutrir ou para reconstruir. Então, que é o que a gente vai falar agora, né? Exatamente. A gente então falou da hidratação, da nutrição, e agora a gente vai falar aí da reconstrução. Da reconstrução. O que é a reconstrução? Tem até uma pergunta aqui, ó. Todo pelo precisa de reconstrução? Meu cabelo odeia queratina. Só fazer queratinização para começar a quebrar todo. Por que será que quebra com excesso de queratina, hein, Neto? Exato, nós vamos responder isso aí. Então a questão é o seguinte: quando a gente vai reconstruir, a gente vai devolver algo. A própria palavra já fala, você vai reconstruir. Então, para a gente entender o que a gente está reconstruindo, a gente tem que entender o fio piloso, que é o pelo. O pelo é formado de 83% de queratina, os outros 17% são sais minerais e água. Então, a necessidade do pelo é muito mais de queratina do que o restante, porque a estrutura é maior. Mas ele desidrata muito mais rápido. Então, quando eu falei lá para vocês, marisia, poeira, fuligem, eu só tenho 17% de umidade nesse pelo. Então, ele desidrata muito rápido. Se o profissional fizer uma hidratação e trabalhar com um secador muito quente, ele desidrata o pelo mesmo estando fazendo uma hidratação. Então, por isso, dá a importância da gente saber essa estrutura. Mas voltando na reconstrução, a gente vai devolver essa queratina provavelmente no final do cronograma, porque a gente vai preparar essa estrutura, nós vamos devolver a água através da hidratação. Nós falamos aqui que a nutrição, além de reter a hidratação, ela vai ajudar com que o seu cão embole menos. E na última semana, a gente vai reconstruir com a queratina que a gente vai estar devolvendo. E aí nós falamos lá no início do nosso bate-papo que existe um efeito rebote. Quando você aplica queratina essa semana, a outra e a outra, aí o pelo fica duro.
e aí ele começa a quebrar. Então eu não posso utilizar a queratina toda semana, porque senão eu vou ter o efeito rebote. É a maior necessidade do pelo, mas se eu não usar de forma correta, eu vou ter um efeito ao contrário. Ao invés dele ficar bonito, vai dar uma sensação, às vezes, opaca, porque você está devolvendo mais do que ele precisa. E o que é o efeito rebote? Chega uma hora que as cutículas não absorvem a queratina, e aí ele fica duro. Eu gosto de dar um exemplo. Esticado. Quando lançou a moda das mulheres fazerem alisamento progressiva, isso, e o cabelo ficava duro pela questão do uso do formol. Às vezes, a gente consegue visualizar isso também nos cães pelo excesso, às vezes, de queratina. Ele chega a ficar duro. Então, quando você vai trabalhar ali com uma rasqueadeira, com uma escova, que vai ter atrito, ela vai quebrar esse pelo. Então, tudo que você preparou, você vai destruir no final. Então, por isso que a gente chama de cronograma. A gente te fala da necessidade semanal de acordo com o que o seu pet, o pelo do seu pet está precisando. Se a gente semanal, quinzenal, aí vai muito do... É aquilo que a gente falou no começo, né? Quem não pegou no começo é aquilo. Vai do perfil do seu cão, dos seus hábitos. Então, quinzenal, semanal, depois pede o e-book, a gente também manda e estamos aqui para dar todo o suporte, né, Neto? Porque vai surgir muita dúvida. Exatamente. A gente já está nos 10 minutos finais, aí tem muito assunto para a gente falar ainda. A vantagem de vocês pedirem o e-book é porque ele tem tudo isso que a gente está falando aqui de uma forma muito completa, robusta, e lá você consegue fazer a análise de como é que está a pelagem do seu pet, quando que eu devo começar a fazer a hidratação, frequência, cronograma certinho, de acordo com as características do pelo do seu pet. Então a gente coloca à disposição de vocês de realmente compartilhar esse material com vocês, mas para que vocês recebam esse material, vocês têm que mandar mensagem ou para a Renata ou para nós aqui na Centagro, através do direct aqui. Mas a gente vai ter o maior prazer de mandar esse material para vocês. É um material muito completo, e aí vocês vão entender tudo isso que a gente está falando. Porque através em uma hora a gente... A gente está falando, acho que, de 45 páginas, se eu não me engano. É legal que tem até um roteirinho para você dar banho. E, então, assim, a gente tem aqui, a Gília deve estar aí ainda, a Sô está aí, a Cláudia está aí. São pessoas que estão desenvolvendo, a Dé está aí, são pessoas que estão aprendendo a fazer o cronograma. A Soraya, ela tem a dificuldade porque ela tem um atópico em casa. Então, é um assunto também que a gente precisa, só para desmistificar, assim, cachorro atópico pode fazer o estético? Sim, não, como que é esse tempo? Vamos dar uma entradinha nisso daí. Sim. Tem algumas questões sobre o atópico, que é o seguinte: às vezes você leva o cão no médico veterinário, ele passa a prescrição de um shampoo medicamentoso. E aí tem alguns profissionais de banho-tosa, antigos como eu, que tem mais de 20 anos trabalhando em banho-tosa, que ouvi uma história antigamente que não podia usar o condicionador, por exemplo, junto com o shampoo medicamentoso. Ou não posso fazer o uso de uma máscara de hidratação. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando a gente está usando um shampoo medicamentoso, esse shampoo medicamentoso é para pele. Todo o procedimento que a gente faz estético é para o pelo. Então ele não... Isso dá uma briga. A gente fez uma live semana passada que foi falando, aí foi o dermatologista justamente falando disso, né? Eu falo, gente, a gente tem que sempre chegar no consenso, né? Ver o que é melhor pro pet, porque cada um é individual, mas isso dá uma briga. E aí, pra gente não ter problema com isso, a minha indicação é o Hydrate System, que é uma ampola que vai hidratar a pele e vai hidratar o pelo. E essa bichinha aqui, gente, vai ser um coadjuvante no tratamento que o médico veterinário te passou a receita. Então, assim, se ele realmente está com problema de pele, a gente não precisa entrar em conflito hoje com o médico veterinário, muito pelo contrário. A gente, vamos somar, né? Dentro do centro estético, a gente está para ajudar e não para atrapalhar de forma nenhuma. Mas a gente tem que analisar, entender, né?
que as coisas melhoraram e tem muito material aí, muito produto, para ajudar realmente a recuperação tanto da pele quanto do pelo, né? E aí, nesse momento do receituário à execução, eu acho que uma conversa vale muito. Às vezes você entra em contato com quem indicou, explica a necessidade e os benefícios do Hydrate System, porque realmente, às vezes, o médico veterinário que está indicando não conhece ainda, mas só tem benefício, né? Tem a questão de conhecer, tem a questão um pouco de resistência, tem um pouco de histórico de que deu certo, deu errado. É aquilo que a gente fala, cada um é um indivíduo, né? Tem que ver o que fica melhor para cada um. Aí a gente tem aqui uma outra pergunta que eu acho que a gente ainda tem um tempo aí, dá pra gente dar uma falada sobre isso. Você está falando sobre a reconstrução, a gente falou do rebote? Falando. Você falou, né, de começar a quebrar os pelos. E aí a gente tem uma pergunta assim, meu pet, né, do dorso para baixo, ele está extremamente ressecado. Eu consigo salvar essa pelagem? E o que eu faço? Consegue. A questão, eu vou dar um exemplo aqui, às vezes, que pode ser de acordo com a raça de quem perguntou aí. Às vezes tem o York, que ele tem uma pelagem muito bonita na região de cabeça, dorso, e chega da estrutura do meio do corpo para trás, ele está todo ressecado. Então, para recuperar esse tipo de pelagem, que em algumas regiões ele está muito danificado, a minha indicação inicial é o Hydrate System. Eu dou o exemplo que é o seguinte: se você tem uma criança, o seu filho está desidratado, não adianta eu fazer uma cauterização nesse momento, porque ele não está preparado para receber ali um filé com fritas, se o estômago dele está tudo ruim. Então, então a gente tem Vai dar rebote. Vai dar rebote. Então, a gente conserta a casa hidratando. E não tem melhor forma de começar um cronograma ou recuperar uma pelagem que está danificada na metade do corpo do que com o Hydrate System. Está muito danificado, faz 2 semanas de Hydrate System e depois você entra na sequência do cronograma. Porque ele realmente, por ter Tamarilis e Depantenol na sua composição, o que é o Depantenol? Para a gente falar uma linguagem do consumidor final. É a mesma base de uma pomada para assadura de bebê. Quando ele entra em contato com a pele, ele vira vitamina B5. Então essa pele vai ficar muito saudável. E automaticamente nós vamos ter também um pelo muito saudável, se a gente fizer o uso 2 semanas consecutivas do Hydrate System. Consegui responder aí? Eu estava olhando aqui para ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, mas acho que a gente respondeu tudo. Até tem uma pergunta aqui também sobre essa questão tem muito subpelo e está dando muito nó, principalmente se brinca, é aquilo que ele falou. Hidratação, nutrição. Essa nutrição, o que vai fazer? Vai criar aquela... uma blindagem meio escorregadia, né? Um sabonetinho, né? Para não deixar o negócio embolar. Eu vou só complementar sobre o subpelo aí, que entra dentro da nutrição também. Às vezes nós temos clientes, principalmente Lhasa, Shih Tzu, que o volume de pelo, às vezes, ele é muito grande. E aí como é que a gente resolve isso? A gente resolve com a nutrição e a medicação. Porque ele vai abaixar aquele volume de subpelo. E automaticamente você não vai precisar fazer uma remoção tão constante. Porque a remoção feita de forma errada, você vai danificar o pelo. Então você está tirando o subpelo, mas você está estragando o pelo. E quando a gente faz a nutrição e a umectação, a gente restaura, nutre, e essa pelagem abaixa o volume. Então, tem várias questões estéticas aqui que está dentro do e-book. Quando vocês lerem isso, pegarem, vocês vão ter um complemento de conteúdo aí para vocês usarem no dia a dia de vocês. Sendo você tutor, sendo você profissional, realmente você vai conseguir entender isso de forma muito detalhada. Então, Neto, a gente tem assunto para mais de hora aqui, se deixar, né? Mas o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode remarcar uma outra data aí e voltar para a gente complementar para o pessoal. Se vocês querem, então manda um direct aí, pede o e-book,
que a gente manda para vocês, tanto pela Centagro como por mim aqui, a gente manda para vocês. Isso, vale lembrar, às vezes de tema, né? Vale lembrar que PetSmack é um produto já pronto para uso, ele não pode ser diluído, pelo menos a gente sempre recomenda isso. Se eu estiver errado, você me corrige, Neto. Quando você comprar o kit para levar para dar banho em algum lugar, fique atento no pré-banho, o que essa pessoa usa, porque às vezes a gente passa a receita direitinho e você leva um produto top e a pessoa usa um desengraxante no seu pet e faz aquela estrago. Sim. Então, fica essas recomendações, né, Neto? Eu vou falar uma coisa para vocês que é muito importante. O nosso mercado evoluiu muito e a facilidade da informação aumentou muito. Muito. Mas o segredo é, você sabe o que estão utilizando no pelo do seu cão lá dentro do banho-tosa? Às vezes você leva o kit, mas é justamente isso que a Renata falou. A pessoa às vezes é de um tempo que utilizava sabão de barra, sabão de coco, e aí dá uma primeira mão muito agressiva, por mais que você esteja utilizando um produto com alta tecnologia e grande qualidade, o efeito nunca vai vir. E aí você vai colocar, às vezes, a culpa no produto que não funciona. Então, assim, esteja atento ao local que você leva e à forma de uso desses produtos aonde você leva. Eu acredito que isso vai fazer uma diferença muito grande no resultado do banho aí, porque não adianta a gente te orientar, você falar, não, bacana, vou utilizar, mas chega lá, não é da forma que você está falando que é feito, então isso pode alterar o resultado. Aí você perde tudo. Aí o produto não é bom, produto, né? A tia Rei ensinou errado, o Neto não sabe o que fala, né? Exato. Vira aquela bagunça. Gente, tem uma pergunta aqui sobre a alopecia, aqui, ó. O uso do hidraticista é indicado, a nutrição pode ser feita junto ou não tem necessidade? Esse é um assunto muito amplo, né, Neto, também, né? Sim. Você consegue responder aí? Consigo. Se der tempo, né? Não, dá tempo sim. A gente tem um protocolo sobre a alopecia postosa, que é um outro informativo técnico que nós temos aqui junto com a Centagro, que foi um material que eu fiz, um trabalho de recuperação de pelagem de alguns cães, por um período de 6 meses, onde a gente fazia uma associação do Hydrate System com o Megatrat 6.3. O Megatrat 6.3 é um suplemento, ele não tem contraindicação, e ele vai ajudar na recuperação dessa pelagem. E o Hydrate System vai fazer esse procedimento que eu falei para vocês. Vai hidratar a pele e o pelo e vai ajudar também nessa recuperação. Então, se vocês quiserem receber esse material também, vocês podem pedir para a gente o informativo técnico sobre a alopécia, porque lá fala a diferença do que é alopecia X, o que é alopecia postosa, como é que foi feito a recuperação da pelagem desses cães, para vocês entenderem isso, porque realmente é um tema muito abrangente, a gente ficaria aqui mais 1 hora só falando de alopecia. E pode ser tema de uma próxima live aí, sem problema nenhum. Pode, eu achei bacana aqui, ó, uma sugestão, ó. Eu acho interessante uma live para cada etapa. Bacana, a gente pode marcar. Sim. Né? Depende, é que a agenda desse moço também é bem concorrida, viu, gente? Mas a gente pode marcar, sim, eu acho bem válido. Mas para isso a gente precisa das perguntas. Então, manda pergunta para mim. Eu vou montando aqui, e aí com base nisso eu chamo o Neto e falo, Neto, ó, a gente tem isso para conversar, vamos fazer? Ah lá, ele quer saber sobre a alopecia, pode mandar. Pede para mim ou para o Neto depois, a gente manda, porque por aqui vai apagar os comentários, então pode ser que a gente não consiga captar depois isso. Manda no nosso direct que a gente manda para vocês, tá? Neto, eu acho que a gente tinha muita coisa para falar, mas eu creio que, esse mundo é maravilhoso. Fica a dica, né, de entender o pelo do seu pet, de entender o lugar que ele vive, não sair comparando, entender os produtos e ir para cima, né? Você quer concluir isso daí para nós? Vou concluir, sim. Então, assim, eu acredito que tudo que a gente falou aqui é para... Aracaju, tchau! É para ajudar e orientar realmente você sendo tutor ou você sendo um profissional. Toda a evolução, tecnologia que a gente tem na linha hoje é para o bem-estar do seu pet. O custo dos produtos é muito baixo quando utilizado de forma correta.
a hidratação, a nutrição e a reconstrução feita e utilizada de forma correta, ela vai gerar benefícios para todas as raças quando aplicado da forma correta. Essa visão que vocês solicitaram aí, de falar da hidratação de uma forma mais detalhada, às vezes a gente falar de quais são as hidratações que a gente tem, quais são os benefícios de cada uma, quando usar, a gente pode realmente marcar outras datas aqui para a gente falar somente disso. A gente pode entrar um pouco mais detalhado nas questões da nutrição, da umectação, a diferença de cada produto, o que ele vai fazer. Show. Essa questão do volume que a gente comentou aqui de uma forma superficial aí, principalmente nos cães de pelagem lisa. Qual o benefício de fazer remoção ou não, quando fazer, como fazer. Então, tudo isso a gente pode reforçar e fazer conteúdos para vocês de forma separada. E agradeço a atenção de vocês. Espero ter contribuído aí com o pouco que a gente passou aqui, que eu acredito que já dá para vocês terem uma grande ideia aí dos benefícios. Abre, né, um pouco, né? Exato. Principalmente quando a gente fala que você tem um produto que ajuda a não formar nó quando é utilizado de forma correta. E eu acho que essa é a maior dor hoje, que um tutor que essa tem é a maior dor, né? longa, né? Então, é a maior dor, né? Porque a pessoa tá com o cachorro lindo, peludo e não sei o que lá, de repente dá um nó, vai lá e tosa. Aí todo aquele trabalho de meses até ano vem por água abaixo, né? exato. Gente, fantástico. Neto, só tenho a te dizer gratidão. Eu que agradeço amei. pela oportunidade, Renata. A gente conversa há tanto tempo, né? E é a primeira vez que a gente faz uma live assim, muito bacana. Gostei muito. Legal. E eu espero O realmente pessoal tá falando para printar aqui. ter ajudado aí o pessoal com o conteúdo. Qualquer dúvida que eles tiverem, eles podem mandar um direct aí, que a gente vai conversando com eles também no decorrer aí dos dias. Quem realmente tiver interesse no e-book, no informativo técnico, a gente tem como mandar isso para vocês de forma gratuita, não tem custo, e vocês vão ter uma orientação a mais aí para o dia a dia do seu banho-tosa ou para você que é tutor de um pet. Aí, então vou fazer o seguinte, assim, ó, faz um print aí, coloca assim, quero mais live com a Centagro, quero mais cronograma. Aí, dependendo da quantidade, aí o Neto vê se consegue ou não. Vamos embora. Você acha? Marca uma data, não, com certeza. A gente combina lá com a Larissa. Ah lá, marca aí, gente. Manda um print aí. Bora de cronograma. Manda pra gente no direct, qualquer dúvida, a gente vai falando. E, gente, assim, ó, a pedido da Tia Rê, e se der tempo o Neto fala mais alguma coisa. Cuidado com experimentos. O seu pet não é um laboratório. Exato. Cuidado com mistura de produtos. Essa questão de queratina, tem muito produto que tem queratina, então muito cuidado com isso. Porque você tem uma pele saudável, um pelo saudável, e de repente você pode desencadear um problema aí que vai ser para a vida toda dele, vai ser um desgaste para você e assim, o bem-estar deixa de existir. Então, cuidado com isso, né, Neto? Sim, e eu acredito que assim, na atualidade, a gente tem que buscar o que a gente conhece e o que é seguro. Porque se realmente você for fazer testes em pleno século XXI, eu acho que o seu pet é um membro da sua família. Ele não merece ser um cobaia, às vezes, de uma experiência que pode gerar uma situação ruim, às vezes um dano tanto para a pele quanto para o pelo. Então, não arrisque. Quando a gente fala do produto, a gente tem um laboratório por trás. A gente tem um 0800 que pode te atender e te orientar da melhor forma possível. A gente tem as nossas redes sociais ali com conteúdo para ajudar vocês de forma correta e de forma segura. A gente não está falando de algo que vocês vão fazer um teste e vai ver se vai dar certo. Muito pelo contrário. A gente tem aí mais de 30 anos de mercado e de forma séria, sem brincar com a saúde do seu pet. Muito pelo contrário. A gente tem uma responsabilidade com a saúde e a beleza do seu pet e a gente está aqui para te apoiar, para te orientar, e a Centagro também tem essa mesma visão. Obrigadão. Perfeito. Gente, obrigada. Neto, brigadão. Vai curtir o final de semana com a família. Tá, joia. Mais uma vez, obrigada, Centagro. Obrigado a todos vocês pelo suporte que a gente sempre tem. Quem participou, obrigado. Chama no direct que eu mando o material, chama também lá no Centagro que eles também mandam. Gente, bom final de semana. Neto. Muito obrigado Valeu. pelo convite, obrigado a todos aí. Uma ótima noite e um bom final de semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Obrigada para nós. Tudo de bom. Gente, tchau.